Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Você já sabe, de segunda a sexta às 19 horas, vamos falar de assuntos do cotidiano que envolvam a gente, que envolvam o nosso Brasil. E antes de avançar, eu tenho que pedir para você, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe a sua curtida, o seu comentário e chame seus amigos e vamos ao assunto. Olá, Iago, tudo bem? Tudo bem, Diogo? Como é que Felizmente, muitíssimo bem. Show. Para você que eventualmente não tinha nos acompanhado ontem, que eu duvido, porque acho que você vai nos acompanhar todo dia sempre, mas o Iago está aqui substituindo a Daniela por esses dias até o início do ano que vem e vamos em frente. Qual é o assunto que a gente tem? Olha, agora a gente vai falar do governador Tarcísio e eleições de 2026. Tarcísio diz que vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo em 2026. E aqui ele disse em entrevista ao Canal Livre da TV Bandeirantes, transmitida agora no domingo, dia 15. Ele afirmou que diversos projetos interessantes ainda têm que ser entregues até 2030. Portanto, seu plano é continuar em São Paulo, fazendo um bom trabalho para ajudar, então, o grupo político em que ele está inserido a chegar à presidência em 2026. E também afirmou que o seu candidato, no momento, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Diogo, agora você me diz... A gente consegue acreditar nessas palavras? Eu quero saber a sua opinião primeiro. Você acha que ele é candidato ao governo do Estado, em definitivo, ou isso pode mudar? Eu acredito que sempre pode mudar, mas no momento, tanto acho que é o que passa na cabeça dele, quanto que seja o melhor caminho que ele siga para a reeleição. Mas candidato ele vai ser, uma coisa Candidato ou outra ele vai ser, isso com dúvida, toda né? certeza desse mundo ele vai ser. Muito bem, e você, o que acha? Ele vai ser candidato a governador, a presidente... senador? O que você acha? Me deixa a sua opinião aqui. E eu vou trazendo a minha e você vai comentando e chamando a minha atenção aonde você achar que deve. Eu acho que ele vai ser candidato a governador e muito dificilmente a presidente. Por quê? Primeiro, para governador, a chance de se reeleger é bastante grande. Você acha também? Quase 100%. Quase 100%. Olha, é difícil imaginar uma possibilidade. Claro, podem acontecer coisas daqui até 2026. A gente fala com base no quadro de hoje, né? Com o cenário atual. É muito provável a reeleição dele. Não me lembro de alguém 2 anos antes das eleições, um pouco menos de 2 anos, com tanta possibilidade de reeleição, com tanta gente concordando com a sua administração. Insisto, pode mudar alguma coisa? Pode, mas pode mudar para melhor ainda. Então, a primeira razão é essa. Segunda, ele não sendo candidato, teria uma pessoa com consistência suficiente para seguir a linha dele, vamos dizer, aquilo, o grupo político dele, teria em 2026? Me parece muitíssimo pouco provável. Não sei se te ocorre alguém que pudesse ser substituto dele com boa chance de ganhar, que não desse risco de repente, entregar o governo do Estado de São Paulo para a esquerda, para a centro-esquerda, qualquer coisa assim. Concorda, né? No atual cenário, eu não vejo ninguém com a possibilidade de tirar essa reeleição do Tarcísio, principalmente porque nas últimas pesquisas a gente vê que é sempre mais de 60% de aprovação. E dizer para você aqui que é humanamente impossível alguém com 60% de aprovação perdeu uma reeleição. Pois é, e uma coisa interessante, o vice dele, que é um sujeito que fez boas administrações como prefeito de São José dos Campos, também bem visto, tem jeito de bom administrador, ninguém conhece ele. É um sujeito que não, até aqui pelo menos não marcou presença, talvez até porque ache não ser a hora. Então, mais uma indicação de que o Tarcísio seja o candidato a governo. Esse é um ponto. Outro ponto. Se muita gente insistir para ele ir e mostrar que ele tem real viabilidade para a presidência, talvez ele viesse a aceitar esse pedido. Mas é muito difícil isso acontecer. A gente sabe que uma eleição, qualquer eleição é difícil. Uma eleição presidencial é dificílimo. Quando uma pessoa tem força para um cargo, não quer dizer que ela tem força para qualquer outro cargo. De forma alguma. Então, me parece que realmente vai ser difícil se criar condições para que ele seja uma quase unanimidade para ganhar essas eleições em 2026 para a presidência. Porque o Lula, a gente queira ou não, é um candidato forte. Goste ou não goste dele, ele é um candidato forte, como se mostrou nessa última eleição, e mesmo com a popularidade mais em baixa, ele é a pessoa mais conhecida do país. No Norte e Nordeste tem muita gente que não sabe quem é Tarcísio.
No Sul tem muita gente que não sabe o que é Tarcísio. As pessoas mais conhecidas no ambiente político são Lula, em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo lugar. E o Tarcísio provavelmente estaria para lá do 10º lugar em termos de ser conhecido. E ser conhecido é importante. Poderia ficar conhecido, mas é um trabalho demorado. E tem outra razão também, que eu acho muito importante. Além de não ter essa certeza, então ele não vai largar o segundo orçamento mais forte do país, com chance enorme, para tentar o primeiro com chances duvidosas. E mais, ele não vai enfrentar o Bolsonaro. O Bolsonaro se colocou claramente ele como a opção A, B e C para 2026. Aí você vai me dizer, não, mas o Bolsonaro pode ser até preso e está inelegível. Pode. Digamos que ele seja preso a semana que vem e seja condenado, digamos que seja. Nada impede ele de registrar a candidatura. Qualquer pessoa pode registrar a candidatura, como, inclusive, você deve se lembrar, o Lula fez exatamente isso em 2018. E o que ele fez? Registrou a candidatura, sabia que não ia conseguir ser o candidato, foi preso, não desistiu e, daí, o Tribunal Regional Eleitoral julgou ele inelegível. E aí sim ele saiu. Ah, mas o Bolsonaro já está inelegível. O Lula também estava, porque ele era preso em segunda instância. O fato de estar inelegível não impede a pessoa de entrar com pedido. E aí o tribunal tem que dizer, não, você não pode porque você está inelegível, já estava antes, portanto não vai ser aceito. Isso vai ser final de agosto, começo de setembro. E aí eu pergunto para você, ponha-se no lugar do governador, senta naquela cadeira de governador ali e fala, eu vou ficar esperando até final de agosto, começo de setembro. Mas, para ser candidato à presidência, tem que se desincompatibilizar 6 meses antes, mais ou menos dia 4 de abril de 2026. Então, o governador do maior estado do Brasil, do estado mais forte do Brasil, ele tem que deixar o governo estadual para outro, eventualmente o Felício Ramute, o vice, ocupar o lugar dele. Ele não pode mais voltar para ser governador daí. Ele perdeu essa chance. Tem que esperar até final de agosto, início de setembro, para daí ser chamado para substituir o Bolsonaro. Não tem chance disso acontecer. Porque isso, inclusive, enfraqueceria politicamente o Tarcísio de uma tal maneira que aí que se ele virasse candidato à presidência, muito provavelmente perderia, porque passaria o papel de um Haddad, mais ou menos. Aquele que fica esperando o chefe, fica lá pronto para atender o chefe, pronto, como se estivesse pronto para servir o chefe o tempo inteiro. Isso não dá consistência suficiente para o cara se cravar como uma liderança nacional, que é o que precisa um sujeito para ser candidato à presidência. Um candidato, quer dizer, um governador de São Paulo não pode ser o banco de reserva. Não tem como. Ele não pode esperar e São Paulo ser uma segunda opção. Claro. Não existe essa possibilidade. Sendo que haveria ainda a possibilidade de chegar na hora o Bolsonaro indicar outra pessoa. E aí fica aquela situação mais estranha ainda. Né? Então, não dá. E aí, com certeza, ele perderia a possibilidade de ser o candidato à presidência em 2030. Porque fica, como eu disse, enfraquecido politicamente. Você concorda comigo? Discorda? Quero ouvir muito a sua opinião. Essa é a minha. Se você concorda, e principalmente se você discorda ou tem algum pensamento a mais para trazer, fala para a gente que o debate é muito importante. Muitíssimo obrigado e até o próximo Papo de Tiozão. Obrigado, até lá. Até mais amanhã.